Uma boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Notícias Top. Aqui no Notícias Top você fica sempre muito bem informado sobre tudo que está acontecendo no governo, no momento atual do nosso país e também nos bastidores de Brasília. O cerco está se fechando para Lula, sim. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Porque o deputado Deltan Dallagnol, que foi empenhado na época em que Lula foi preso, ele o ajudou a prender, resolveu dar uma surpresa para o petista. Por essa, esse petista não esperava. Mas antes, peço que deixe um comentário dizendo se Bolsonaro ainda é o presidente do seu coração. E agora vai essa notícia, e aguardem, porque fiquem comigo que eu vou colocar para vocês o áudio de Deltan Dallagnol, revelando essa surpresa para Lula. Deltan já tem a primeira surpresa para Lula, que com certeza tirou o sono do petista. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, logo depois que esse Senado entrou conservador também, os deputados devem estar perdendo o sono sem sossego, porque o Deltan Dallagnol prometeu oposição ferrenha a Lula. E lhe deu uma grande surpresa. Já nos primeiros dias de mandato, o ex-procurador Deltan Dallagnol já deu exata demonstração a que veio e ao que pretende como deputado federal. É mais um que endossa esse time de conservadores no Congresso e que prometeu oposição ferrenha a Lula e ao PT, mostrando que não vai ser fácil para eles liderar, não. O parlamentar paranaense protocolou um pedido para criar uma comissão especial para reabrir a discussão sobre a prisão em segunda instância. E se isso for aprovado, Lula pode ser preso de novo. Para Deltan, a prisão em segunda instância é a regra na maioria das casas consolidadas a democracias do mundo. E agora prestem atenção nesse áudio de Deltan Dallagnol. Como está ou qual é o alcance do parlamento para conseguir coibir esse tipo de coisa? Tem projetos que o senhor já pensa em apresentar nos próximos meses que visam justamente melhorar o combate à corrupção? Inclusive, pessoas que estão respondendo poderiam ser alcançadas por medidas propostas nessa legislatura? Não pode permitir que o presidente Lula leve o Brasil à ruína como ele já começou a fazer, aumentando a dívida pública, ou seja, gastando mais do que o Brasil ganha, porque isso conduz à inflação, a juros altos, à recessão econômica, a desemprego e à perda de renda. E, em terceiro lugar, são pautas de cuidados com as pessoas, de fortalecimento de segurança pública, de combate a todo tipo de criminalidade contra a mulher, contra a criança, pedofilia. São pautas de cuidado com as pessoas mais vulneráveis, como cuidado com os autistas, de defesa da vida, da família e da liberdade. Então, eu tenho essas três grandes pautas: justiça, prosperidade e cuidado com as pessoas. Quando eu olho para a pauta anticorrupção, que é uma pauta que forjou a minha história, nós temos várias medidas absolutamente essenciais para serem tomadas e que até hoje não foram tomadas pelo Congresso, como a possibilidade de prisão em segunda instância, que foi proibida pelo Supremo Tribunal Federal em 2019. O fim do foro privilegiado. Acabar a competência da Justiça Eleitoral para investigar e processar casos de corrupção, que foi estabelecida também em 2019 pelo Supremo, o que impede que investigações cheguem a algum lugar, na prática, sendo muito pragmático aqui, essa decisão impede que a justiça seja eficiente na investigação e punição de casos de corrupção. Então, existe muito, sim, a avançar também nessa pauta, e eu quero aproveitar e usar a serviço da sociedade todo o conhecimento e experiência que eu trago do Ministério Público. Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui no plenário da Câmara dos Deputados e o nosso mandato já começou com muito trabalho. Hoje de manhã eu protocolei a minha primeira medida contra os abusos do governo Lula. Foi uma emenda para manter o COAF no Banco Central e impedir a sua transferência para o Ministério da Fazenda, onde ele está hoje, com essa transferência feita pelo governo, debaixo do controle do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Gente, para entender, o COAF é muito importante. O COAF ele faz investigações, identificações de transações financeiras suspeitas, pagamentos ilegais, indicativos de lavagem de dinheiro, como fez lá na Lava Jato. E foi assim que a gente conseguiu identificar desvios de milhões e milhões de reais da Petrobras e de outras estatais. O COAF é um órgão que atua de modo a prevenir e de modo a impedir crimes de corrupção e crimes de lavagem de dinheiro. Vocês devem lembrar que lá no dia 12 de janeiro, o presidente Lula fez uma medida provisória para tirar o COAF do Banco Central, que é um órgão independente, onde ele fica livre de interferências políticas, e o governo transferiu o COAF para o Ministério da Fazenda,
que hoje está nas mãos de um político petista e onde ele fica sujeito à interferência política. E olhem que ironia, o próprio ministro Haddad, lá atrás, ele disse que o COAF não devia ficar nas mãos de um político. Gente, então o que será que mudou, hein? Por que uma das primeiras medidas do governo Lula foi retirar o COAF do Banco Central, onde ele estava imune a interferências políticas? Lembrem, um órgão que identifica indícios de corrupção e de lavagem de dinheiro, e está saindo desse órgão independente e está mandando para o Ministério da Fazenda, onde esse órgão vai estar sujeito a interesses políticos e pode ser usado para impedir o combate à corrupção. Hoje nós vemos que o governo Lula está com os mesmos políticos em cargos chaves, os mesmos assessores, os mesmos empresários e os mesmos interesses em jogo. Nós já sabemos aonde isso vai dar. E essa vinculação do COAF ao Ministério da Fazenda vai enfraquecer ainda mais o combate à corrupção que já estava abalado no Brasil. E isso só vai facilitar a roubalheira dos grandes corruptos. Essa é apenas a primeira de uma série de medidas que a gente vai tomar contra os abusos do governo Lula. Nós vamos continuar vigilantes e vamos combater tudo que a gente entender que é um retrocesso para o Brasil, que é um retrocesso para o combate à corrupção e tudo que representar a inversão de valores que eles estão promovendo. Contem comigo para transformar a indignação sua com tudo que tem de errado no Brasil em muito trabalho aqui na Câmara dos Deputados. Eu vou lutar para frear e para desfazer todos os abusos do governo do PT. Nós não vamos desistir do Brasil. Por fim, Deltan considera retrocesso o fim da prisão em segunda instância. Percebam aqui que este é exatamente o caso de Lula. Um absurdo que precisa ser revisto, mas Deltan não parou por aí. E olha o que ele vai falar sobre os dias de governo do petista e todos os seus devaneios e o mal que está fazendo para o nosso Brasil. Prestem atenção. Pessoal, eu estou acompanhando horrorizado como o governo Lula está escolhendo caminhos que vão levar o Brasil ao caos econômico, ao caos social e ao caos moral. Eu vou falar agora para você que revoltaram, embora existam muitos mais e que foram praticados em menos de 30 dias de governo. Primeiro erro. O BNDES vai voltar a financiar projetos de engenharia em países vizinhos. Isso já aconteceu antes, e só Venezuela e Cuba nos deram um calote de mais de 3,5 bilhões de reais. Segundo erro, Lula e sua equipe falaram que a responsabilidade fiscal é uma bobeira, ou seja, o país vai gastar mais do que arrecada. Terceiro erro, Lula atacou a independência do Banco Central, chamou erro. Lula e Haddad afirmaram que Brasil e Argentina trabalham para ter uma moeda em comum. Quinto erro. O PT preencheu boa parte dos cargos do Ministério da Justiça com advogados alinhados à visão garantista e de desencarceramento, tirar a gente da cadeia. Sexto erro. A incompetência na gestão do 8 de janeiro e na segurança. Embora avisados pelo sistema de inteligência sobre os riscos, eles deixaram de adotar medidas eficientes para impedir a depredação do patrimônio físico e cultural dos brasileiros. Sétimo erro, a busca na mudança das leis das estatais, que foi uma lei criada em 2016 em reação à corrupção da Petrobras. Oitavo erro, Lula se cercou de investigados e condenados e afasta aqueles que defendem o combate à corrupção. Valores, gente. Lula demonstra ainda que ele não quer pacificar o país, ao contrário do que ele prometeu. Ele foi eleito com pouco mais de metade dos votos, mas ele ataca com frequência aqueles que não votaram nele e os seus valores. Brasileiros. Décimo erro. Lula criou uma espécie de Ministério da Verdade, uma procuradoria de defesa da democracia, a fim de supostamente combater as fake news. Bom, isso só mostra que não vai ser nada fácil para esses petistas. Se eles acharam que ia ser fácil ficar no lugar do nosso presidente de coração, Jair Bolsonaro, e que ia dar tudo certo, eles já perceberam que tanto no Senado quanto no Congresso, na Câmara dos Deputados, a oposição é ferrenha. E como eu mostrei para vocês, ele corre o risco até de ser preso de novo, caso isso for aprovado. Lembrando que temos grande parte no Senado de oposição, de conservadores, para mostrar para Lula e para o PT que a política de direita não vai morrer no nosso Brasil, não. Por isso que eu peço para vocês, compartilhe, curte, comenta, fala do nosso presidente Bolsonaro, para que assim mais pessoas possam ser alcançadas e a política de direita não venha morrer no nosso Brasil.